espectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 1º de agosto. A gente vai agora iniciar destacando as principais manchetes pelo país, agora com a capa do jornal O Globo. O destaque, aqui a manchete do dia, é sobre o mundo em crises de ebulição. A matéria fala sobre a morte de um líder político do Hamas que agrava a tensão no Oriente Médio. O Irã acusa Israel por ataque aéreo ocorrido em Teherã e promete retaliação num cenário crescente de incerteza e de risco na região. Sobre esse assunto, o colunista Guga Chakra escreve sobre a lógica dos ataques e o grau de revides num cenário que piora. Outro destaque, ainda na política internacional, é que representante americano da Organização dos Países Americanos afirma que está claro que Maduro perdeu a eleição. Na mais contundente declaração de uma autoridade dos Estados Unidos sobre essa crise, Brian Nichols citou dados de atas apresentadas pela oposição e disse que a derrota de Maduro é uma verdade irrefutável. Também falando sobre a Venezuela, é que a posição do presidente Lula sobre as eleições por lá divide os aliados e municia a oposição aqui no Brasil, reprovada por membros do governo, da base aliada, e por petistas e também explorada pelo bolsonarismo. A tolerância com a eleição contestada aí mundialmente desgasta o Palácio do Planalto. Também em destaque aqui é a charge do dia, Maduro dura, aqui o ditador Nicolás Maduro, uma pausa nas periras. Agosto, o chargista sai de férias. Também em destaque aqui no jornal o Globo, é na área da economia que o Banco Central mantém juros e cita maior vigilância. O Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, não altera a taxa, mas sinaliza um corte. Com um dólar em alta e uma certa pressão inflacionária, o Copom manteve a Selic, que é a taxa básica de juros, em 10,5% ao ano, descanteando cenários internos e externos que pedem aí uma maior cautela. O Banco Central americano também não alterou os juros, mas indicou um corte próximo. Também em destaque aqui na área da economia é que o desemprego cai ao nível recorde e a renda média cresce. A taxa de desemprego recuou para 6,9% no segundo trimestre, o nível mais baixo que já foi registrado no período, com 101,8 milhões de pessoas ocupadas, é o que mostra aí os dados do IBGE. A renda média subiu para R$ 3.214. Especialistas alertam sobre a pressão aí em relação à inflação. Também em destaque na área da economia é o editorial do dia aqui do jornal o Globo, que fala sobre a decisão do Copom de manter os juros reforça a credibilidade. Merval Pereira escreve que não podemos achar normal o apoio irrestrito de Lula a Maduro. Malu Gaspar também escreve sobre a Venezuela, diz que a fraude na eleição na Venezuela é uma encruzilhada para petista. Sobre a economia, Mira Leitão escreve que o Banco Central parece ter ignorado o sinal de queda de juros nos Estados Unidos. E no segundo caderno, Cora Ronay escreve sobre a lista dela com os 100 melhores livros do século até agora. Na área de saúde, o destaque é sobre a demência, que tem 14 fatores de risco. Colesterol alto, poluição, perda de visão, depressão e diabetes estão entre os itens que aumentaram o risco de declínio cognitivo apontados por estudos. E por fim, aqui os destaques também na capa do jornal o Globo é sobre o mundo olímpico, o dia D brasileiro. Entre surpresas e decepções, o Brasil chega ao 6º dia dos Jogos Olímpicos com o número de medalhas estimado aí em 4 pela projeção do jornal o Globo. A previsão é que a delegação alcance o recorde de Tóquio com 21 medalhas, das quais 5
serão definidas ainda hoje, tornando esta a quinta-feira mais importante aí para os brasileiros em Paris até agora. O ápice é a final individual da ginástica feminina com Rebeca Andrade. O ouro pode vir a Gabriel Medina também aí na área do surf durante a noite, e o país ainda decide algumas medalhas no judô, no boxe, e também acordará sabendo que houve um pódio para Caio Bonfim na marcha. Aqui falando sobre os destaques nas Olimpíadas, o super clássico que a Rebeca Andrade, ginasta, desafia o favoritismo de Simone Biles, no individual geral feminino da ginástica artística hoje a partir de 1h15 da tarde. E também aqui o destaque na área do surf, o duelo Brazuca. A nossa melhor chance do ouro do dia é com Gabriel Medina, e ele pega o conterrâneo João nas quartas de final. Aí a primeira chamada é às 14 horas e tudo depende das condições do mar. E por fim, aqui em destaque é essa manchete sobre o peixe chinês, um dos concorrentes aí pela China, de 19 anos, é o primeiro do país a vencer os 100 metros livres na prova mais nobre da natação, batendo um recorde mundial que pertenceu durante 13 anos a uma mesma pessoa. São esses aqui os destaques que a gente tem no Jornal o Globo. O que a gente tem na capa do Estadão, Oceli? Capa do Estadão, Amanda, também a foto de destaque é as Olimpíadas de Paris. Essa foto aqui, a de azul, é a Beatriz Ferreira. Ela assegura a medalha. Brasileira venceu a holandesa e está na semifinal do boxe feminino. Se vencer irlandesa no domingo, ela disputará a medalha de ouro. Mesmo que perca, já está garantida a medalha de bronze. Ela é essa de azul, e a holandesa Chelsea Heine é a de vermelho. Bia Ferreira, em ação contra Chelsea Heine, na semifinal, vai enfrentar a irlandesa Kelly Harrington, para quem perdeu o ouro em Tóquio. E na entrevista que ela dava nesta manhã, ela está ansiosa para ter essa revanche com Kelly Harrington, para quem ela perdeu nas últimas Olimpíadas. E ela chama de revanche essa próxima luta no domingo. Com certeza dará muita audiência. No futebol feminino, a jogadora Marta é expulsa, chora, o Brasil perde, mas se classifica para a próxima fase, porque os Estados Unidos ganharam da Austrália. E na contagem de pontos, o Brasil ainda está dentro da disputa por uma medalha no futebol feminino. No judô, punição não explicada tira bronze de Rafael Macedo. Mas a manchete de capa do jornal O Estadão é sobre Venezuela de novo. Ontem foi Venezuela e hoje de novo o assunto principal destacado do Estadão é Venezuela. Vocês viram na leitura da Amanda que o Globo escolheu a crise, a guerra no Oriente Médio como a manchete. Também nessa área internacional, o Estadão destaca o pós-eleições na Venezuela, dizendo que uma entidade dos Estados Unidos, que é a Central Carter, que é fundada pelo ex-presidente o Jimmy Carter, vê fraude em eleição na Venezuela e Lula fica isolado. O ministro Celso Amorim havia dito que o Centro Carter, que é essa entidade dos Estados Unidos, balizaria a posição brasileira. Mas até agora isso não aconteceu. Com relação à tensão no Oriente Médio, o Estadão diz que Israel prevê ataques do Irã
após morte de líder do Hamas. O Ayatollah Ali Khamenei, que é o presidente do Irã, deu ordem de revide ao assassinato de Ismail Haniyeh. O Benjamin Netanyahu alertou israelenses para dias difíceis. Na área de economia, é a política monetária, dizendo que o Banco Central do Brasil e o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, mantém juros, mas com sinais distintos para novas decisões. Ontem, o Copom, Conselho Monetário Nacional, manteve a taxa Selic de 10,5%, os juros de 10,5% ao ano. Na área de segurança pública, o Estadão traz uma matéria de 2 páginas, chamando a atenção que, com a violência no centro do debate, principalmente nesse período eleitoral, guardas municipais crescem no país, pouco fiscalizadas e atreladas à vontade dos prefeitos. Tropas reúnem no total cerca de 100 mil agentes Brasil afora. No serviço público federal, greves em série impactam áreas de saúde e meio ambiente. Jogos online. Ministério da Fazenda define regra para apostas online como a do Tigrinho. E por último, é destaque no caderno de economia, o Estado indutor. O governo quer trocar ações da Eletrobras por controle de Angra. É com você, Amanda. A capa da Folha de São Paulo de hoje destaca justamente essa crise no Irã, também essa questão lá no Oriente Médio. A manchete do dia é sobre a morte do líder do Hamas, que amplia crise no Oriente Médio. O Irã acusa Israel pelo assassinato desse líder e promete uma dura punição, e o Estado judeu já se diz pronto para o conflito. Também em destaque aqui, falando sobre a política internacional, é sobre as eleições na Venezuela, que Maduro pede que a eleição seja adiantada por órgão chavista. Sobre pressão de divulgar as atas da eleição presidencial, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu que uma instituição que é alinhada ao chavismo, que é o Tribunal Supremo de Justiça, audite o pleito aí para presidente. E também na área de política internacional é que as posições do PT e de Lula acerca da Venezuela abastecem a direita. Sobre esse assunto, Bruno Boghossian, colunista aqui da Folha de São Paulo, diz que a simpatia rançosa de petista pelo ditador é um peso. Ele diz que, ao indicar que a Venezuela passa por uma disputa corriqueira, o petista deu um péssimo sinal sobre a forma como lidará com os próximos capítulos dessa crise. Pelo terreno preparado por Lula, o Brasil já decidiu que teria que acatar aí a palavra do regime. Também em destaque na Folha de São Paulo é sobre o Banco Central, que mantém os juros em 10,5% ao ano pela segunda vez seguida. O dólar, em função disso, fechou a quarta-feira com a alta de 0,64%, cotado a R$ 5,65. Também na área de mercado é que o Banco Central americano, o Fed, preserva a taxa de juros nos Estados Unidos e aventa aí um corte para setembro. Falando também de mercado, agora no Brasil, o congelamento de gastos afeta o PAC, a saúde e as emendas parlamentares, esses que são os principais alvos desse congelamento de 15 bilhões no orçamento deste ano.
O PAC teve 4,5 bilhões congelados e a saúde 4,4 bilhões. Emendas sofreram contenção de pelo menos aí 1,5 bilhão. E ainda em destaque aqui na capa da Folha são sobre as Olimpíadas de Paris 2024, o atletismo acirrado, que a modalidade começa hoje e promete duelos sem um grande astro. Alisson dos Santos é a aposta do Brasil. Em destaque também é essa foto sobre o Rio Sena e, enfim, é um cenário de disputa olímpica com provas de natação do triatlo. Aqui algumas maratonas aquáticas no Rio que estão ameaçadas pelas chuvas que podem acontecer durante a madrugada. E também em destaque aqui na página principal da Folha de São Paulo são os editoriais. O primeiro fala que Lula normaliza a fraude eleitoral de um ditador, sobre a declaração cínica e covarde relativa ao pleito farsesco da Venezuela. E o segundo editorial fala sobre a saúde polarizada acerca da disputa no Conselho Federal de Medicina. São esses os destaques que a gente tem na capa da Folha. O que a gente tem na capa do Povo? O jornal Povo, Amanda, traz como manchete principal uma entrevista com o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará. E a frase tirada dessa entrevista diz: Estado voltará a ter metas de redução de crimes, diz secretário. O titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o delegado federal Roberto Sá, informou sobre as metas no programa de rádio Debates do Povo, ontem, na Rádio Povo CBN. A secretaria também está avaliando, disse o secretário nessa entrevista, o projeto cotado para o cientista-chefe da área, que prevê pesquisar as facções criminosas que ficam brigando, disputando os clientes consumidores de cocaína e outras drogas. Também fazer um diagnóstico sobre a saúde mental das polícias militar e civil no estado do Ceará. Também é destaque, como foi na Folha e no Globo e no Estadão, é a medalha garantida de Bia Ferreira. Beatriz Ferreira derrota a holandesa Chelsea Reiner, passa às semifinais do boxe e confirma medalha, pelo menos, de bronze. A de bronze já está garantida, mas ela vai lutar pela de ouro, na disputa pela irlandesa no domingo. O Jornal Povo traz uma reportagem sobre a maternidade, o peso da maternidade, dizendo que mais de 11 milhões de mães deixam o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Na área de economia, pela segunda vez consecutiva, o Copom, o Conselho Monetário Nacional, mantém a taxa básica de juros em 10,50% ao ano. Na política, é uma matéria dizendo que o governador do Ceará, Eumano de Freitas, fala em unir a base de apoio em meio a disputas eleitorais nos municípios do interior cearense. Outra foto também é sobre as Olimpíadas. Essa matéria é o caderno, é a manchete do caderno de esportes. Despedida incerta. Brasil perde. Isso no futebol feminino. Brasil perde por 2-0 para a Espanha, mas garante a classificação. Expulsa no primeiro tempo da partida, a jogadora Marta está suspensa do jogo das quartas de final contra a França. E esta outra foto
é do cantor Fagner. Ele está voltando aos palcos num show lá no Teatro José de Alencar. É no caderno do Vida e Arte. Fagner revisita sucessos da carreira em show especial no Teatro José de Alencar. E por último, é uma matéria também no caderno de esportes, que o diretor executivo do Ceará Esporte Clube fala em entrevista ao jornal O Povo em gestão de crise e promete organizar o clube. Amanda. A gente vai agora para a capa do Correio Brasiliense de hoje. O primeiro destaque aqui é sobre as Olimpíadas, o brilho de campeãs aqui em Paris, com uma campanha impecável nas Olimpíadas. Bia Ferreira vai em busca do ouro, mas já garantiu a medalha de bronze. Outra estrela aí da delegação, a ginasta Rebeca Andrade, pode se tornar a maior medalhista do país na história dos Jogos Olímpicos. E também as festas sem medalhas, atletas brasileiros na canoagem, no ciclismo, no triatlo e também em outras modalidades chegam perto do pódio, conseguindo posições inéditas para o país nessas modalidades. O futebol feminino sofre para avançar na segunda fase. Também em destaque, a manchete do dia é que Israel e Irã estão aí em alerta máximo de guerra. O líder supremo do país islâmico ordenou ontem um ataque militar contra os israelenses para vingar a morte de um dos palestinos, um dos líderes do Hamas. Ele foi assassinado onde acompanhava uma posse do novo presidente iraniano. Sem citar o palestino que foi morto em um ataque aéreo, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país deferiu golpes esmagadores nos inimigos, em alusão também à ofensiva contra outros chefes do Hezbollah no Líbano. Em respostas a essas ameaças, Netanyahu declarou que Israel vai cobrar um preço alto por qualquer outra agressão, e aí um certo temor de guerra, que a guerra em Gaza se espalhe por todo o Oriente Médio. Também em destaque aqui no Correio Brasiliense é que Maduro diz que as atas serão apresentadas. O presidente da Venezuela prometeu divulgar 100% dos documentos relativos às sessões eleitorais da votação que ocorreu aí no domingo passado. Caracas, que é a capital do país, rompeu as relações diplomáticas com o Peru por reconhecer Edmundo González como o presidente eleito. Também em destaque aqui na capa do Correio Brasiliense é sobre a formação de atletas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos de 12 cidades aí do DF que incentivam e desenvolvem habilidades em atletas. Também em destaque no caderno Direito e Justiça, a Lei Maria da Penha, que completa 18 anos. Aqui uma entrevista com a juíza Renata Gil, que avalia a legislação como a melhor do mundo contra a violência doméstica. Outra entrevista é com o jurista Carlos Blanco de Moraes, que prevê os riscos do semipresidencialismo aqui no Brasil. E na coluna Data Venha, Lula nomeia Mauro Campbell como corregedor nacional de Justiça. Outro destaque aqui é na área da economia, a super quarta, que as taxas básicas de juros são mantidas no Brasil e nos Estados Unidos. E na área de trabalho é que o Brasil tem 101,8 milhões de empregados, o que significa um recorde histórico. No CB Poder, aqui a entrevista é com o diretor-geral do IFI, Marcos Pestana, que ele afirma que a redução de 15 bilhões no orçamento não é o bastante para zerar o déficit primário. E por fim, aqui numa série do Correio Brasiliense que fala sobre o pesadelo do crack nas ruas da capital, o jornal percorre aí algumas das ruas do Distrito Federal e mostra como o consumo de uma das drogas mais viciantes do mundo pode ser perigosa para o ser humano. Mais de 260 quilos foram apreendidos nos últimos anos. São esses os destaques do Correio Brasiliense. O que a gente tem no valor econômico?
Nós temos uma matéria sobre tecnologia. A Senacom define regras para publicidade em plataformas. Redes se tornaram seguras para golpistas, diz Santini. Na área do agronegócio, a empresa francesa Louis Defruz constrói hub logístico para algodão e fertilizantes em Rondonópolis, no Mato Grosso. Na área de urbanismo, é uma entrevista com o arquiteto Washington Fajardo. Ele diz que é preciso atrair pessoas para o centro das cidades e dar atenção às áreas periféricas. A manchete do Valor Econômico é a decisão de ontem do Copom de manter a taxa Selic em 10,5% ao ano. Já o Fed, o Banco Nacional dos Estados Unidos, indica que corte de juro está próximo. O Banco Central Brasileiro destacou a necessidade de cautela ainda maior, mas nos Estados Unidos a expectativa é que o ciclo de reduções das taxas de juros comece na reunião de setembro. Com nova regra do governo federal, o congelamento de despesas para este ano pode sair dos 15 bilhões para 50 bilhões de reais. Na área internacional, o presidente reeleito da Venezuela, Nicolás Maduro, quer uma auditoria sobre as eleições feita por órgão ligado ao regime dele. Conflito na área internacional ainda é destaque na capa. O conflito pode se ampliar no Oriente Médio com a morte desse líder do Hamas. O desemprego no Brasil cai para 6,9% no segundo trimestre. Outra matéria diz que a empresa Coteminas de Minas Gerais deve vender uma empresa dentro da Coteminas, que é a M. Martin. A M. Martin produz colchões de cama. Compensação tributária no foco da Receita Federal. A Receita Federal reforçou as equipes responsáveis pela análise de pedidos de compensação tributária para acelerar o trabalho e assim evitar que as empresas lancem benefícios fiscais indevidos e só regularizem a situação muito tempo depois, após procedimentos de fiscalização. Tenho aqui uma matéria com essas duas mulheres, é a Tracy Francis e a Heloísa Calegaro. Elas acabam de assumir o comando da McKinsey na América Latina e no Brasil. Ela informa nessa entrevista que ambas são mães de 3 filhos e usufruíram da política de flexibilidade da consultoria, trabalhando part-time nos primeiros anos das crianças. Outra entrevista é com o economista Marcos de Marqui. A empresa Vicunha, deve concluir nos próximos meses a análise sobre possível compra da Cedro Têxtil. O negócio abriria à empresa uma nova área de atuação e de uniformes profissionais. É destaque ainda na capa do Valor Econômico, uma matéria que nós vamos ler nas páginas internas, mais recursos previstos para o Congresso e para o Poder Judiciário no orçamento de 2025, do próximo ano. E por último, é uma matéria
dizendo que a Kamala Harris está dando dor de cabeça à campanha de Trump. As palavras são minhas, mas a manchete é essa. Kamala desorienta a campanha de Trump nos Estados Unidos. É com você, Amanda. A gente segue agora para as páginas internas de cada jornal, começando com a área editorial do jornal o Globo. O primeiro fala sobre a decisão do Copom de manter os juros reforça a credibilidade ante a deteriorização das expectativas de inflação para este ano e para 2025, o Banco Central adota uma cautela. E o segundo editorial é sobre as Olimpíadas, o bronze na ginástica deve inspirar projetos em outras modalidades. A conquista inédita que emocionou o Brasil é resultado de mais de 4 décadas de trabalho contínuo. Seguindo agora para a área de política, falando sobre a relação de Lula com Nicolás Maduro, a política nacional e também internacional, é o fator Maduro. Integrantes do governo e da base reagem a Lula e ao PT e criticam o regime venezuelano. Aqui a foto do presidente Lula e de Nicolás Maduro em uma reunião em março. A fala do presidente sobre a eleição venezuelana gerou algumas reações da base do governo, inclusive o PT, que entrou na mira da oposição. Aqui em destaque alguns apoios a governos questionados, aqui sobre a repressão aos protestos em Cuba, a reeleição de Ortega na Nicarágua, também a vitória de Putin e a crítica à oposição na Venezuela. A opositora de Nicolás Maduro, a Maria Corina Machado, foi alvo de Lula, que duvidou da conduta da oposição em março deste ano. Ela fez um paralelo com 2018, quando não pôde disputar o Planalto, mas não ficou chorando. Outro destaque aqui na área da política é sobre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que desponta na base bolsonarista para 2026, indica a pesquisa Genial Quest. Ela que é ex-primeira-dama e é um nome preferido na Bahia e em Pernambuco e cola em governadores e outros 3 estados de acordo com a pesquisa. Aqui os preferidos para substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro entre os eleitores de Bolsonaro, aqui os números em porcentagem, aqui alguns estados em destaque e também os nomes que são cotados aí para substituir o ex-presidente que agora está inelegível. Michele Bolsonaro é uma das cotadas, Tarcísio de Freitas também, ele é apoiado pela base bolsonarista em São Paulo, da capital, o estado de onde ele é governador. Também em destaque aqui, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e também a pesquisa mostra que algumas pessoas que votaram em branco ou que não sabem responder quem pode substituir o ex-presidente Bolsonaro. Também em destaque é na área do judiciário sobre a fala de Luiz Roberto Barroso, que incomoda alguns ministros do STF em um evento do qual o presidente da corte participou. Ele citou os julgamentos contrários à Lava Jato, em que sua posição saiu derrotada. Houve decisões do Supremo em matérias de enfrentamento à corrupção que não correspondem à expectativa da sociedade. Também na área da política, falando de Minas Gerais, Zema avança em negociação com o candidato do Republicanos. O governador de Minas estuda indicar sua ex-secretária a vice na chapa de Mauro Tramonte à prefeitura de Belo Horizonte. Também em destaque aqui nas prefeituras das capitais é que a Polícia Federal vê suspeito de Nunes no esquema das creches. A conclusão do inquérito pede a continuidade da investigação contra o prefeito por conta de uma relação dele, que era vereador à época, com uma associação investigada por desvios de verbas de unidades
de educação infantil. O MDBista nega esse envolvimento. Também aqui em destaque em São Paulo são as brigas que ameaçam implodir o PRTB de Marçal às vésperas da convenção. Outro destaque aqui também na área da polícia é que a PF apura a atuação não oficial de agentes na campanha de ramagem. Investigados por ABIN paralela constam em planilha de pagamentos e teriam trabalhado clandestinamente em 2022. Outro destaque é que o PP oficializa a candidatura de Marcelo Queiroz no Rio de Janeiro. O deputado terá como vice a vereadora, uma das vereadoras do PSDB, e Ciro Nogueira e Aécio Neves vão participar desse evento festivo. Agora em destaque pelo Brasil é sobre o Pantanal em chamas, os desequilíbrios ambientais. Queimadas batem o recorde no primeiro semestre e o governo se mobiliza após ações insuficientes. Aqui os destaques do presidente Lula, essa foto do presidente Lula durante um sobrevoo às áreas incendiadas em Corumbá. O presidente aproveitou a sua visita para sancionar a política de manejo de queimadas que foi aprovada pelo Senado em julho, agora no início do mês passado. Também em destaque aqui são os brigadistas do IBAMA no combate ao incêndio. O governo mantém 890 agentes no bioma, mas o problema continua. Aqui o Jornal Globo traz a evolução das queimadas no Pantanal de janeiro a julho, em comparação a esse primeiro semestre, comparando com anos anteriores, desde 2014 até 2024. Antigamente, assim, o recorde era em 2020 com 4.218 focos de incêndio. Em 2021, 2022 e 2023 esse número baixou durante o primeiro semestre. Em 2023, a comparação com o ano passado, foram 293 focos de incêndio no primeiro semestre deste ano, contra 4.696 focos aí de incêndio no Pantanal. Outro destaque também sobre esses desequilíbrios ambientais é a Amazônia, que conta também com os incêndios que aumentam e os rios que secam. A Agência Nacional de Águas declara a escassez no Madeira e no Purus, e o Amazonas tem um recorde de fogos aí durante o ano. Outro destaque nessa área do desequilíbrio ambiental é uma entrevista com o climatologista Carlos Nobre. Ele fala sobre as causas de escalada do calor, que são um mistério aí na área ambiental. Ele, que é autor de alguns estudos pioneiros sobre as mudanças climáticas, está surpreso com a intensidade do aumento da temperatura no Brasil e no mundo. Agora os destaques são na economia. A decisão unânime, um tom mais duro, é que o Banco Central mantém a Selic em 10,5% ao ano pela segunda vez seguida e fala em maior vigilância. Também destaque aqui é o presidente do Banco Central estadunidense, que sinaliza um corte da taxa em setembro. Também em destaque a coluna de Mira Leitão, que fala que o Fed avalia, mas o BC piora o tom. Ela escreve sobre o comunicado do Banco Central, que parece ter sido escrito sem considerar o sinal de queda de juros dados pelo Banco Central americano. Outro destaque é rever o congelamento de 15 bilhões é difícil, diz secretário de Tebet. Afastado, o Ministério dos Transportes vai rever o programa de obras. Já o Ministério da Cidade tem os prejuízos no Minha Casa Minha Vida. Outro destaque é sobre o desemprego, que cai a um nível recorde aí, e a renda que cresce. A taxa de desocupação medida pelo IBGE recua para 6,9% no trimestre que foi encerrado em junho, e esta é a menor série histórica para o período. O rendimento médio dos ocupados sobe para R$ 3.214, uma alta de 5,8% em comparação ao cenário anual.
Outros destaques na economia é que o governo está perto de um acordo com a Eletrobras para ampliar o poder do Conselho de Administração. A União ela negocia ficar com 100% das ações da Eletronuclear, que é a controladora das usinas em Angra. A empresa privatizada quer aproveitar a oportunidade para se desfazer da sua participação no setor nuclear. Outro destaque na economia é que a empresa Uber fecha um acordo global com BYD para ter 100 mil veículos elétricos no aplicativo. E agora, pelo mundo, a manchete do dia é sobre os riscos elevados que o Irã acusa Israel de matar líder político do Hamas e promete uma resposta dura. Ainda em destaque na área internacional é que está claro que Maduro perdeu, diz a autoridade americana, ele que é representante aí da Organização dos Estados Americanos, disse que ele e também representante nos Estados Unidos, ele baseia a declaração em atas divulgadas pela oposição da Venezuela na internet. E por fim, aqui é na área da saúde, guia de prevenção, um estudo que mapeia 14 fatores de riscos evitáveis para desenvolver demência. São esses os destaques que a gente tem no Globo e o que a gente tem de destaque no Estadão, Oceli? Eu começo com a coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. E uma das notas diz que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, deu uma vitória ao Tribunal de Contas da União na última terça-feira, 29. O magistrado negou o pedido do Partido Novo para analisar, em regime de urgência, uma ação que visa extinguir a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, é a SESEC Consenso, uma mesa de negociação do TCU entre empresas privadas e o setor público. E a outra nota é sobre essa posição ambígua do governo brasileiro com relação às eleições na Venezuela. Diz o seguinte: a ambiguidade do presidente Lula em relação à eleição na Venezuela, ora acenando à extrema esquerda, ora acompanhando o ritmo da diplomacia, que aguarda a divulgação das atas de votação antes de manifestação formal, desafia a liderança do Brasil entre os países da América Latina. Abre aspas. A capacidade de liderança regional do Brasil já está afetada. O Uruguai liderou a manifestação de 8 países, mostrando preocupação quanto à lisura e à transparência da apuração. Fecha aspas, avalia o presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil em Londres e em Washington. Página de editoriais. O primeiro: Lula insulta democratas e envergonha o Brasil. Quando diz que a fajuta eleição venezuelana foi normal, o presidente brasileiro desrespeita os corajosos cidadãos que põem em risco a própria vida para enfrentar a tirania de Nicolás Maduro. Segundo editorial, brincando com fogo. Dívida bruta cresce consistentemente desde o início de 2023 e atinge 77,84% do PIB, do Produto Interno Bruto. Mas o governo Lula não parece nada preocupado com as consequências dessa política temerária. Páginas dos artigos. O primeiro é do economista Roberto Macedo.
Recupero e sua visão de presente. Ele escreve: tenho com o embaixador e ex-ministro Rubens Recupero uma convergência de opiniões sobre aspectos da realidade brasileira. O segundo artigo é do também economista Felipe Salto, Os Pregadores do Caos. Ele escreve: a crítica construtiva é sempre válida. Pregações do caos, ao contrário, alimentam as expectativas quanto a cenários de crise fiscal e econômica que não têm sentido. Páginas de política. Com segurança num foco de campanhas, Guarda Municipal cresce sem controle, sem fiscalização. Prefeitos ignoram legislação e critérios técnicos para criar suas próprias polícias. Em ano de eleições, o fortalecimento dessas tropas vira bandeira de pré-candidatos. Isso em todo o país. E o mote mesmo, o mote é eleitoral. Em ano eleitoral, pré-campanhas têm sido permeadas por movimentos nas cidades e no Congresso Nacional de empoderamento e de militarização das guardas municipais. O mote tem como referência pesquisas de opinião que colocam a violência como principal problema para o eleitor. Entre candidatos abraçados à bandeira da segurança, a pauta gira em torno de ampliar atribuições das guardas municipais e providenciar armamento pesado, criar grupos táticos, incentivar ações de repressão e anunciar concursos públicos. Aqui em Fortaleza, a Prefeitura Municipal está comprando várias armas de fogo para armar os agentes da Guarda Municipal. E esse assunto o Estadão reserva 2 páginas sobre essa militarização das guardas municipais, tocada pelas pesquisas, pela demanda que vem da população diante das pesquisas de opinião, que quando eles apontam, os entrevistados apontam que a violência hoje é o principal problema do eleitor. Tem uma matéria aqui secundária sobre esse mesmo assunto, dizendo que no Pará, o prefeito usa búfalos e pessoas do bem contra o crime, dentro das guardas municipais. A Polícia Federal, isso agora em São Paulo, a Polícia Federal quer nova investigação sobre Ricardo Nunes, o atual prefeito, no caso da máfia das creches. E no Rio de Janeiro, a Polícia Federal pediu o afastamento do governador, o Cláudio Castro, no inquérito sobre corrupção e peculato. Ele é acusado de receber mais de R$400 mil de propina. No STF, o Supremo Tribunal Federal, cobra Lula e o Congresso Nacional para que enterrem de vez o chamado orçamento secreto, o orçamento escondido da imprensa, da população, dos brasileiros. E o relator desta matéria no Congresso, ou no Supremo, no STF, é o ministro Flávio Dino. Vice-presidente do PT nacional, figura entre os deputados mais faltosos na Câmara Federal. Deputados cobram dados sobre viagem de Janja, a primeira-dama da República, às Olimpíadas de Paris. Na área internacional, a entidade dos Estados Unidos Centro Carter
aponta fraude eleitoral na Venezuela e deixa o presidente Lula isolado. O presidente brasileiro deu aval ao comunicado que a direção nacional do Partido dos Trabalhadores publicou na noite de anteontem. Ainda na área internacional, Israel é atenção no Oriente Médio. O Israel se prepara para ataques do Irã após a morte do líder de Hamas. Duplo assassinato amplia risco de escalada da violência no Oriente Médio. No Brasil, gestão Lula vê greves em série, greve dos servidores públicos federais, com impactos já em meio ambiente e remédios. Governo federal define regra para apostas online, como a do Tigrinho. Em São Paulo, a letalidade policial cresce 68% no primeiro semestre, sob o governo de Tarcísio Freitas. No Brasil, 81% dos adolescentes têm 2 ou mais fatores de risco para doenças crônicas. Ainda na área de doenças, colesterol alto e perda visual entram na lista dos 14 fatores de risco para demência. O Estadão, todos os dias, está trazendo aqui 5 a 6 páginas para a cobertura das Olimpíadas de Paris. E a primeira matéria dessas páginas dizendo sobre o futebol feminino. A jogadora Marta é expulsa e chora. Brasil perde, a seleção brasileira perde, mas se classifica com a ajuda dos Estados Unidos. Craque, a Marta, leva cartão vermelho por falta violenta na derrota para a Espanha por 2-0 e pode ter feito seu último jogo em Olimpíada. Seleção pega a França no sábado. A Beatriz Ferreira, vence a holandesa e vai à semifinal e já garante pelo menos a medalha de bronze no boxe feminino. Regra polêmica tira bronze de Rafael Macedo no judô. Bala louca faz volta perfeita, mas termina em 6º lugar no ciclismo. Flamengo aproveita erro de Abel e vence fácil o Palmeiras. Torre Eiffel oferece visão privilegiada de Paris e dos Jogos Olímpicos. No caderno de Economia e Negócios, a matéria é que o Banco Central brasileiro e o Banco Central norte-americano, o Fed, mantêm juros e dão sinais distintos para as futuras decisões sobre essas taxas. Com a Selic a 10,5% ao ano e sinais de alta da inflação, renda fixa mantém vantagem. Chance de ter uma subida de juros este ano aumentou. Para a economista do UBS, a incerteza fiscal e a postura do Banco Central podem levar a novo aperto das taxas. Banco Federal norte-americano mantém juros, mas sinaliza início de corte nos juros nos Estados Unidos para o mês de setembro. Governo negocia usar ações da Petrobras, o governo federal, para manter controle de Angra. Leilão de petróleo da pré-sal rende 17 bilhões de reais para o governo brasileiro. E por último, é aqui a capa do caderno Cultura e Comportamento.
chefe e escritor, analisam as bases da gastronomia. Série Onívoros fala sobre ingredientes e defende que comida é a coisa mais valiosa que temos. É uma entrevista com esse chefe, René Redzepi. Amanda, é com você. A gente vai agora para as páginas internas da Folha de São Paulo, começando com a área de opinião. A charge de hoje é sobre as eleições na Venezuela e as confusões lá no país em relação às atas das eleições. Os editoriais, o primeiro fala também sobre a Venezuela, que Lula normaliza a fraude eleitoral de um ditador. Declaração sobre o pleito farsesco na Venezuela é cínica e covarde. Estratégia menos vexatória para o país é persistir na cobrança dos dados da votação. Também em destaque, o segundo editorial é sobre a saúde polarizada a respeito da eleição do Conselho Federal de Medicina, que escancara a politização do órgão, que deveria pautar pela ciência e não pela ideologia. Seguindo agora para a área de política, na coluna Painel, escrita por Guilherme Seto, ele fala sobre uma reunião recente com integrantes do governo Lula. A Petrobras sinalizou disposição para mudar o plano de atendimento à fauna diante de uma eventual emergência no Foz do Amazonas, o que poderia destravar o processo de licenciamento para a exploração de petróleo na bacia. Segundo técnicos do IBAMA, o órgão negou o pedido da petrolífera em maio de 2023. Esse era um dos pontos mais sensíveis. Eles afirmaram que a nova proposta será analisada com o mesmo rigor anterior. Ainda em destaque na política é o apoio a Maduro, que municia a oposição a Lula e causa divergência no governo. Partidos aliados do Planalto condenam a reeleição do ditador da Venezuela e auxiliares do presidente veem uma escalada na crise. Ainda na política, lá em São Paulo, é que a Polícia Federal decide investigar Ricardo Nunes em suspeita de lavagem de dinheiro. O inquérito faz parte do caso da máfia das creches, mas o prefeito nega as irregularidades. No Rio de Janeiro, os advogados do prefeito Cláudio Castro criticam a investigação e pedem a anulação de indiciamento. Em Porto Alegre, o destaque é na eleição, lá na capital, que tem novas alianças e incertezas. Ainda na área de política, que Ramagem fez dossiê sobre Flávio Bolsonaro um mês antes de ser indicado à Polícia Federal. O arquivo foi criado quando o deputado chefiava a ABIN e a sua defesa ainda não se manifestou sobre esse assunto. Também em destaque é que o Supremo Tribunal Federal volta do recesso com PEC de Bolsonaro e emendas na pauta. Agora a gente vai para os destaques pelo mundo na guerra Israel-Hamas, que líder do Hamas é morto e regime iraniano promete punir Israel. A crise que foi deflagrada em 7 de outubro atinge um ponto de inflexão sobre o assassinato desse líder do Hamas. Na área de análise, os ataques pressionam o Irã em torno de fragilidade política. E também em destaque pela essa questão da guerra de Israel-Hamas é que Israel vai cobrar caro se for alvo de ataque, afirma Netanyahu. O primeiro-ministro celebra ações contra os prepostos do Irã, mas não fala sobre o líder morto do Hamas. Também em destaque é que Tel Aviv quer destruir a memória da faixa de Gaza, diz autor palestino. Outro destaque é que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, condena a ação que matou o líder do Hamas e pede uma trégua imediata. Ainda na política internacional, destaque para as eleições na Venezuela, que Maduro pede auditoria de eleição a Supremo chavista. O ditador promete entregar as atas da eleição e as prisões no país passaram já de 1.000 pessoas. Também em destaque aqui
é Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, que vai na contramão de Lula e diz ter graves dúvidas sobre o pleito da Venezuela. Outro destaque pelo mundo é fala na minha cara, diz Kamala ao desafiar o valentão Trump. Quem escreve sobre esse assunto é Lúcia Guimarães. Ela fala que a entrada da vice na corrida eleitoral fez a campanha que parecia um cortejo fúnebre se assemelhar a uma parada carnavalesca. E ainda nos Estados Unidos é que Trump questiona se Kamala é negra e diz que ela explora a raça. A Casa Branca afirma que a declaração do candidato republicano sobre a vice-presidente é repulsiva e ofensiva. Ainda nos Estados Unidos, os acusados pelo 11 de setembro fazem um acordo para encerrar o processo. Os destaques agora são na área de mercado e economia, sobre o Banco Central Brasileiro, que adota um tom mais duro e mantém os juros em 10,5% pela segunda vez seguida. O Copom eleva as projeções para 2024 e 2025 e fala em uma maior vigilância após a decisão unânime. Aqui, a Folha de São Paulo mostra que o Brasil cai para terceiro lugar em ranking de juros reais, ficando aí atrás da Turquia e da Rússia, que apresentam os maiores índices e as maiores taxas de juros. Ainda em destaque pelo mercado, é sobre a economia, é sobre a saúde, o PAC e as emendas, que são os maiores alvos do congelamento do orçamento de 2024. E também em destaque aí sobre os pagamentos da União, é que o pente fino no benefício de prestação continuada vai atingir mais de 1,2 milhão de beneficiários. Ainda em destaque no mercado é que o desemprego cai a 6,9% e volta ao menor nível da série para o segundo trimestre. O número de pessoas que desistem de procurar trabalho por achar que não terá êxito é o menor em 8 anos. E por fim, o destaque é que os microempreendedores individuais têm até hoje para se cadastrar em uma nova plataforma, o DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista. São esses aqui os destaques que a gente tem na Folha de São Paulo. O que a gente tem dentro do Povo de hoje, Oceli? Temos uma matéria, Amanda, dizendo que mais de 1.000 já foram presos em protestos na Venezuela. A informação do Ministério Público chavista. Os números oficiais dessa repressão são maiores do que os divulgados por organizações independentes. Daqui uma reunião do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, com membros da Suprema Corte da Venezuela. Outra matéria, o governador Eumano de Freitas foi ontem ao bairro de Messejana, em Fortaleza, inaugurar uma vila social, terceiro do tipo a ser entregue neste ano de 2024, que o governador inaugurando a nova vila social no bairro de Messejana. Equipamento terceiro do tipo a ser entregue em 2024, conta com espaços como areninha, ginásio poliesportivo e área para aula de ritmos voltada à terceira idade. Nos Jogos Olímpicos de Paris, ciclismo Bala Louca fica em sexto colocado, mesmo com a boa apresentação que fez. E a dupla do tênis, as brasileiras, foram eliminadas, a Beatriz Haddad e a Luísa Stefani. Também na canoagem, a Ana Sátila ficou sem medalha. O Brasil até agora, no número de medalhas, está em primeiro lugar China, com 11 ouro. Depois vem a França, no número de medalha, ou também com 8 ouro. O Japão está em terceiro, mas também está com 8 ouro. A Austrália em quarto lugar, em número de medalhas. E Estados Unidos em quinto. O Brasil, no momento, está na 29ª
posição em número de medalhas. Até agora o Brasil conquistou 5 medalhas, 2 de prata e 3 de bronze, nenhuma de ouro. Mas aí as Olimpíadas vão ainda até o dia 11 de agosto. A charge, voltando aqui para o Jornal o Povo, as páginas internas, a charge, olha aqui, do Cleiton: nada de anormal em não querer largar o osso. É o Nicolás Maduro, agarrado o osso como um cachorro que não larga o osso de jeito nenhum, não quer largar o poder. É a 3ª vez que ele se reelege para a presidência da Venezuela. Na coluna vertical, o assunto, a nota principal é política. Legislativo de volta ao clima eleitoral. 2 principais casas legislativas do Ceará, que é a Assembleia Legislativa, onde estão os deputados estaduais, e a Câmara Municipal da capital, de Fortaleza, onde estão os vereadores, retomam hoje, dia 1º de agosto, suas atividades em retorno que ocorre no momento em que os partidos estão oficializando as candidaturas para as eleições municipais deste ano. Lembrando que o último final de semana para a realização das convenções partidárias é este agora. O último dia mesmo do prazo está estabelecido pela legislação eleitoral, dia 5, segunda-feira. Na Assembleia Legislativa, continua a nota, pelo menos 10 deputados devem participar de disputas municipais, incluindo o presidente da casa, o Evandro Leitão, do PT, que é pré-candidato a prefeito em Fortaleza. Com a alta adesão de parlamentares como candidatos a prefeito, a casa deve operar até outubro em regime reduzido. Já vinha acontecendo isso com o incêndio no dia 20 de junho, que destruiu o plenário 13 de maio. As sessões já vinham acontecendo em regime híbrido, presencial e online, né? Ou então chama de remoto, lá no auditório de um prédio anexo. E era uma vez por semana, geralmente ou na quarta ou na quinta-feira. Os deputados se reúnem e votam as matérias que têm que votar, e nos outros dias não há sessão por falta de quórum. Então, até outubro, esse regime de sessões será reduzido apenas com uma sessão por semana. Na Câmara Municipal de Fortaleza, por outro lado, a expectativa é que o expediente siga normalmente, de terça a quinta, com sessões ordinárias, ainda que 40 dos 43 vereadores de Fortaleza busquem hoje a reeleição. Existe a expectativa de que o prefeito José Sarto, do PDT, participe hoje da sessão solene de abertura das atividades legislativas da Câmara Municipal de Fortaleza. Em Maracanaú, outra nota aqui da coluna vertical, o prefeito Roberto Pessoa divulgou a data da convenção que vai homologar a candidatura dele a mais um mandato, a reeleição. Será no domingo, dia 4, às 8h44 da manhã, na Arena Castelão do distrito de Pajuçara. Outra nota diz que o auditório da reitoria da Universidade Federal do Ceará recebe hoje, às 4 da tarde, o frade e escritor Carlos Alberto Libânio Cristo. Com esse nome pouca gente o conhece. Ele é mais conhecido como Frei Beto.
ele irá ministrar a palestra sobre os 50 anos da morte de Frei Tito de Alencar. Frei Tito de Alencar foi cearense, foi torturado e morto durante a ditadura militar. O evento, essa palestra de Frei Beto, lá no auditório da Universidade Federal do Ceará, às 4 horas da tarde, é aberto e integra a programação do Agosto da Memória e Verdade, organizado pela Secretaria dos Direitos Humanos do Governo do Ceará. Frei Beto é autor de várias dos livros mais contundentes, contando os abusos da ditadura militar. Tem Memórias do Cárcere, tem outros livros que contam essa época aí de 1964 até meados dos anos 70. A foto de destaque da coluna é para a deputada estadual Gabriela Aguiar, do PSD. Ela ontem participou do programa Debates do Povo, da Rádio CBN, que é ligado ao Grupo Povo de Comunicação, e ela falou da pré-candidatura dela a vice-prefeita de Fortaleza. A reportagem do Jornal Povo de hoje é sobre a maternidade, com o seguinte questionamento: qual é o custo de ser mãe no Brasil? Mais de 11 milhões de mulheres deixam o mercado de trabalho. A comunidade do Lagamar, que é um bairro que fica ali na Aerolândia, um bairro de Fortaleza, vira projeto piloto de pesquisa sobre trabalho de cuidado no Ceará. Na área de política, eleições 2024, o governador Eumano de Freitas cita dilema no interior do estado. Ele diz: temos disputas na base, a base aliada. Minha missão é mantê-la unida na base aliada do governo que o apoia na Assembleia Legislativa do Ceará. Até aqui, como eu falei, a deputada Gabriela Aguiar, ela sendo entrevistada aqui pela O Povo CBN, e ela disse nessa entrevista, rebatendo o deputado Danilo Forte, que é do União Brasil, é o coordenador da campanha de Capitão Wagner na Prefeitura de Fortaleza. Ontem, Danilo Forte disse que a Gabriela representava uma oligarquia rural. Por quê? Porque o pai dela e a mãe dela são de Tauá. A mãe dela, Patrícia Aguiar, é prefeita de Tauá. E Domingos Filho também é de Tauá. Aí chamou isso. E ela rebate, ela disse: misoginia e preconceito com o interior. Esse disse referindo-se a deputado federal Danilo Forte. O Lula visita o Ceará pela 4ª vez este ano. Ele chega amanhã. Ele chega amanhã, dia 2. Ele desembarca em Fortaleza para cumprir várias agendas. Ao meio-dia, o Lula vai estar no Porto do Pecém, amanhã, meio-dia, para sancionar o projeto de lei, que é o marco do hidrogênio verde. E depois ele vem para o centro de eventos aqui em Fortaleza, onde ele vai anunciar recursos, dinheiro para a obra da ferrovia transnordestina, e também no mesmo ato, às 4 horas da tarde, ao lado do ministro da Educação, ele vai anunciar a ampliação do programa Pé de Meia para os estudantes. É um programa do MEC.
Continuando nas páginas do Jornal O Povo, o jornalista Henrique Araújo escreve: chefe da segurança rebate Ciro e Sarto. O chefe da segurança é o secretário de Segurança Pública do governo do estado. Outra matéria: bolsonarismo tenta emplacar candidaturas na região metropolitana, além de Fortaleza, que o candidato do Bolsonaro é o André Fernandes, do PL, também tem em Caucaia, candidatura do PL, que é o Coronel Aginaldo, e também em Maracanaú, é candidata lá, a prefeita, a doutora Silvana, deputada estadual, candidata em Maracanaú. Érico Firmo, na sua coluna, escreve: é humano se mexe, segurança faz bom movimento. Na área internacional, Israel se prepara para ataques do Irã após morte de líder do Hamas. Na área de economia, Copom mantém juros básicos da economia em 10,5% ao ano. Saúde, Ministério da Saúde, é a pasta mais afetada por congelamento de gastos, aqueles 15 bilhões de reais que o governo vai ter que cortar ou prometeu cortar. Só que o valor econômico está dizendo que não são mais 15 bilhões, não dão. Tem que ser 50 bi de cortes. Porto do Pecém movimenta 8,9 milhões de toneladas no primeiro semestre. Ceará assina acordo para converter termoelétrica a carvão para gás natural. Na área de cidades, projeto para segurança quer pesquisar facções criminosas, as facções que vendem drogas para os clientes cearenses e ou fora do Ceará. Tem muitos clientes compradores e eles ficam disputando essas facções para atrair esses clientes, e é uma venda ilegal, não é uma venda porta a porta. Eles disputam esses clientes consumidores de drogas aqui no Ceará e tem muita violência nesse ramo. Também esse projeto do secretário de Segurança Pública do Ceará, ele prevê pesquisar estratégias e também a saúde mental dos profissionais da segurança pública, os policiais. A outra capa também é dedicada à entrevista do secretário, quando ele diz que o estado do Ceará voltará a ter metas para a redução de crimes. 15 pessoas são presas no Ceará por golpes praticados em vítimas de Goiás. Olha a ligação, Goiás e Ceará. Cometido lá e são presas aqui. 3 homens são presos por envolvimento em latrocínio. É aquele caso no Cumbuco. 146 professores indígenas tomam posse como efetivos na rede estadual de educação. O editorial do Jornal O Povo de hoje é sobre a reforma tributária e as pequenas empresas. E por último, Amanda, a capa do caderno de esporte do Jornal O Povo. É uma crítica à atuação da seleção feminina de futebol. Não vence e nem convence. Brasil vê Marta expulsa, perde para a Espanha, mas se classifica em terceiro lugar no futebol feminino. É com você. Nas páginas internas do Correio Brasiliense, o primeiro destaque é sobre as eleições na Venezuela e pelo mundo, que Nicolás Maduro promete mostrar 100% das urnas. Sobre pressão da comunidade internacional, o presidente venezuelano garante que dará publicidade integral aos documentos relativos à apuração dos votos da eleição que aconteceu no domingo passado.
A oposição denuncia violência e repressão contra os protestos contra o governo. Em destaque também é a fala do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que disse ontem que o Brasil foi decisivo para que houvesse eleições na Venezuela e que o presidente Lula não se precipitou em seus comentários em relação à candidatura, na verdade, à eleição do presidente Nicolás Maduro. Também em destaque aqui é sobre a tensão no Oriente Médio, promessas de vingança atribuído a Israel, o assassinato de um líder político do Hamas aumenta o temor de um conflito ampliado na região. Netanyahu alerta a população para dias desafiadores. Segundo o jornal The New York Times, o ayatollah do Irã ordena um ataque ao país. Também em destaque é que o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, esteve perto do líder do Hamas morto durante uma cerimônia aí que aconteceu. Também em destaque na política são as regras para o jogo do Tigrinho e outros games, porque o Ministério da Fazenda publicou uma portaria com as normas para as apostas online que entrarão em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2025. As plataformas terão que ser certificadas e será vedado oferecer modalidades em estabelecimentos físicos. Também em destaque na área da política, os jornalistas Luiz Carlos Azevedo escreve nas entrelinhas que o mundo se tornou mais perigoso para Lula. Também em destaque aqui no Correio Brasiliense, na área de política, é a coluna de Denise Oteberg. Ela escreve sobre a pressão total na economia, ao manter os juros em 10,5%, fechando o segundo semestre de 2024 sem ceder. O segundo trimestre, de 2024, sem ceder às pressões da esquerda, o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, manda mais um recado ao governo. Se quiser juros mais baixos, os parâmetros fiscais precisarão melhorar. E é preciso esperar de se ver esse corte de 15 bilhões será suficiente para dar sustentabilidade e baixar os juros. Até aqui, conforme já foi explanado durante uma entrevista com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, se tudo continuar como está, será uma mudança estrutural nas despesas e o colapso de contas virá em 2027. Também em destaque aqui são as eleições municipais de 2024, bronca com a união de esquerda e direita. Alianças entre o PL e o PT, por exemplo, irritam os dirigentes de partidos e provocam risco de intervenção nos diretórios. Também em destaque aqui é na área do judiciário, o ministro Mauro Campbell, que é o novo corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Ainda em destaque, agora pelo Brasil, é sobre a segurança pública. Câmeras corporais têm diretrizes para os usos. O Ministério da Justiça apresenta alguns parâmetros para a utilização do equipamento por agentes policiais. Também aqui a foto do presidente Lula, que vê o Pantanal em chamas e sanciona a política nacional do manejo do fogo. Na área de violência, porte tornou-se uma arma, diz a juíza de audiência de custódia de Igor Ferreira, que dirigiu um Porsche amarelo que colidiu e matou um motociclista. Também em destaque agora na área da saúde é que doença crônica afeta 8 em cada 10 jovens. Na área da economia, o destaque é a super quarta, sem surpresa no mercado, sobre a política monetária. Os comitês de política monetária do Brasil e dos Estados Unidos mantiveram as taxas básicas de juros, conforme esperado pelos investidores e especialistas. No Brasil, representantes da indústria protestaram em permanência da Selic em 10,5% ao ano.
Há uma entrevista aqui com Marcos Pestana, ele que é o diretor do Instituto Fiscal Independente, ele diz que a meta é tolerância. E por fim, na área de mercado, a Maurício Segal escreve sobre as decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos trazem incerteza e o mercado de trabalho mostra que o desemprego no Brasil cai a 6,9%. Segundo o IBGE, o trimestre chegou a uma menor taxa desde 2014. A população ocupada atingiu aí um recorde de 101,8 milhões de empregados. São esses aqui os destaques que a gente tem no Correio Brasiliense. O que a gente tem no Valor Econômico, Celi? Temos, Amanda, uma matéria, o governo federal quer acionar a ANAC para retomar os voos para Porto Alegre. A ideia é que a agência nacional e a operadora privada distribuam permissões para empresas aéreas retomarem voos dentro do prazo fixado pelo Ministério. Outra matéria, mulheres negras vivem isolamento em posição de liderança. O desemprego cai ao menor nível desde 2014. Hoje, a taxa de desemprego no Brasil recuou para 6,9% no segundo trimestre. O contingente ocupado sobe 1,6% e hoje a massa trabalhadora empregada no Brasil é de 101 milhões de brasileiros. Projetos de mobilidade voltam ao cenário em plena restrição fiscal. Regra faz contenção de verba chegar a 50 bilhões, segundo essa matéria do Valor Econômico. Não mais os 15 bilhões que o governo quer cortar no orçamento deste ano, mas para alcançar a meta de déficit zero, tem que cortar 50 bi. Para o déficit zero é aquele nem gastou mais, nem gastou menos. Ficou no limite. Nem ficou no vermelho, nem ficou no azul. Mas nessa matéria sobre orçamento, tem outra aqui, para secretário congelamento do PAC, mostra compromisso do governo com arcabouço fiscal. Mas para o próximo ano, tem essa matéria aqui interessante. Os limites de gasto do Poder Legislativo e do Poder Judiciário subirão quase 5 bilhões de reais. Os espaços para gastos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário federais crescerão em termos nominais 1,12 bilhões, isso para o Poder Legislativo, e 3,84 bilhões de reais para o Poder Judiciário no ano que vem. A informação é do Ministério da Fazenda ao Valor Econômico. O cálculo leva em conta o reajuste nominal de 6,84% sobre o limite de despesas estabelecido pelo arcabouço fiscal, cujas regras precisam ser obedecidas não só pelo Executivo, pelo Poder Executivo, mas também pelos outros dois poderes, o Legislativo e o Judiciário. O reajuste nominal soma o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acumulado em 12 meses até junho, que foi de 4,23%, e o crescimento real, que já desconta a inflação, que foi de 2,5%, permitido pelo arcabouço. Com isso, o Poder Legislativo brasileiro poderá gastar no próximo ano 17 bilhões e 42 milhões de reais. Já o Judiciário, o Poder Judiciário, poderá gastar 59
bilhões e 5 milhões de reais. Seguindo a mesma lógica, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União terão seus limites reajustados em 586 milhões de reais, no caso o Ministério Público da União, e 40 milhões de reais a Defensoria Pública. Nesses casos, os limites serão de 9,15 bilhões e 759 milhões. O teto do arcabouço fiscal, como um todo, será reajustado em 143,91 bilhões de reais ano que vem, com o limite subindo para 2 trilhões e 249 bilhões de reais. Assim, o teto de despesas do executivo, do poder executivo, crescerá 138 bilhões de reais. Na semana passada, durante a entrevista coletiva de divulgação do resultado do Tesouro Nacional, o Ministério da Fazenda já tinha divulgado que o teto do arcabouço, como um todo, cresceria, nesse caso em termos reais, 59,9 bilhões em 2025. Na ocasião, o secretário do Tesouro Nacional, o Rogério Seron, afirmou que o arcabouço, abre aspas, vai garantir esse processo de recuperação gradual das contas da União para pagar esse montante de dinheiro que é recolhido dos impostos de todos os brasileiros que mantém essa máquina. A máquina que são os 3 poderes: poder executivo, poder legislativo, com seus deputados, senadores, etc., e o poder judiciário, com seus ministros, desembargadores, juízes, etc. A entrevista com o arquiteto Washington Fajardo, ele diz: é preciso ter visão holística do espaço público, diz o urbanista. Polícia Federal sugere afastamento do governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, por corrupção. Caso, isso no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o caso da máfia das creches mantém o atual prefeito Ricardo Nunes sob investigação. Na página internacional, o líder supremo do Irã ordena ataque direto contra Israel depois dessa morte de um dos líderes do Hamas. Nicolás Maduro, na Venezuela, pede que órgão controlado por ele faça uma auditoria nas eleições que ocorreram domingo passado. Assassinato de líder do Hamas é aposta arriscada de Israel. O editorial do Valor Econômico trata sobre o Fed, que é o Banco Federal Norte-Americano, indica que pode cortar juro logo. E o Banco Central Brasileiro indica que vai demorar. A oportunidade de precificar, de tornar preço, a oportunidade de precificar, de colocar preço às emissões do transporte marítimo, é o título do artigo do Marcelo Rocha. Linha dura contra a China deve seguir caso Kamala Harris vença as eleições dos Estados Unidos, dizem analistas. O ex-presidente Trump sofre para conter o avanço de Kamala nas pesquisas de intenção de voto. No caderno Empresas,
é uma matéria dizendo que a Coteminas mantém conversas para a venda da rede M. Martin para fundo da gestora da Farallon. Tem uma matéria também aqui, uma entrevista com o diretor executivo da Vicunha, empresa que quer diversificar a atuação com a compra da empresa Cedro. Novas lideranças assumem, e essas lideranças são duas mulheres, elas assumem a empresa McKinsey & Company no Brasil e na América Latina. Semana de 4 dias. Esse projeto, 97,5% dos que estão participando querem manter esse formato de semana de trabalho de 4 dias. O Alexandre Silveira, ministro, cobra da Vale do Rio Doce mais 100 bilhões de reais no caso do desastre das Minas de Mariana. O leilão do pré-sal deve gerar 17 bilhões de reais à União Federal no próximo ano. Na crise da Vibraz, uma australiana, um chinês e o Estado do Brasil à mesa de negociação. Senacom exige mais transparência nos dados das Big Tech. A Meta veicula anúncio. A Meta é a plataforma dona do Facebook, do Instagram. Ela veicula anúncio que leva o usuário a sites de drogas. Olha aí, mais um entrando na disputa para a venda de drogas no Brasil. Dezenas de comerciais oferecendo cocaína e opioides, outras drogas que vêm do ópio, estavam publicados no Facebook e no Instagram em julho deste ano, diz a matéria do Valor Econômico. Ainda Olimpíadas de Paris, no hipismo, Rodrigo Pessoa tenta subir ao pódio. Mayra Aguiar busca 4ª medalha. Na área de agronegócio, divergência ameaça relação com os Estados Unidos, diz Roberto Azevedo. O governo publica medida provisória sobre repactuação de dívidas rurais no Rio Grande do Sul. Clima favorável nos Estados Unidos derrubou cotações futuras de grãos em julho. Banco Central brasileiro mantém Selic em 10,5% e fala em mais cautela. Copom não fechou com alta de taxa, mas porta está bem aberta. O Banco Central dos Estados Unidos abre caminho para início de corte de juros em setembro. Mercado vê preocupação maior com a inflação no Brasil. Banco Central indicou que ainda não está com o dedo no gatilho. Parece um Copom que busca ganhar tempo. Banco Central do Japão eleva juros, reduz compra de títulos e sinaliza apoio à moeda iene. CMV prepara novo Fiagro sob expectativa do mercado. E por último, Amanda, é aqui a capa do caderno Legislação, dizendo que a Receita Federal acelera a análise de compensações para evitar uso indevido de créditos tributários. E instrução normativa mexe no cálculo dos JCP. É com você. E agora a gente termina as principais manchetes de hoje. Continue nos acompanhando aqui na TV da Transparência. Até a próxima.